Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é domingão e a gente veio fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo de chuva para a nossa vida, não é? Que a gente pode extrair desse evangelho de hoje, não é? Hoje, dia de São Pedro. Dia de São Pedro. Hoje a igreja comemora o dia de São Pedro e São Paulo, não é? Pedro, apóstolo fiel de Jesus, e Paulo, quem não conhece Paulo, né? Aquele perseguidor, aquele que fazia parte dos doutores da lei, aquele que perseguia Jesus Cristo, né? E que foi encontrado por ele, né? Que foi encontrado por Jesus. Então hoje a gente comemora o dia de São Pedro. Hoje também comemoramos o dia do Santo Papa, né? O dia do Papa, que é o sucessor de Pedro, né? Então, dia de São Pedro, dia do Papa, né? Então a gente vai ver o que Jesus trouxe nesse dia exatamente, né? O que a igreja nos traz, nos apresenta, para que a gente possa entender um pouco, não é? Essa coisa do Papa ser Pedro, de Pedro ser Papa, como assim? Muitos não entendem, né? Muitos não respeitam, não é? Essa vontade de Jesus, não dá seguimento, não acredita, não é? Que o Papa seja o sucessor de Pedro, né? E nessa passagem de hoje, a gente vai ver que verdadeiramente tudo veio para Jesus. Nos mostrar que existe uma igreja, existe um sucessor, né? Que representa o Pedro, que é o nosso Papa, né? E disso a gente não pode correr, né? Apesar de existir muitas e muitas igrejas, muitas e muitas denominações, porque foi dividida, né? Mas só existe uma. E essa igreja ela foi verdadeiramente fundada por Jesus Cristo. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus. A gente está em Mateus, no capítulo 16, e o versículo é do 13 ao 19. É do 13. Cadê? 5, 13 ao 19. Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente vê essa passagem muito expressiva, não é? Que explica verdadeiramente que existe
que Jesus Cristo, ele fundou, sim, uma igreja. E a igreja que ele fundou foi a católica, não é? Ah, mas na palavra de Deus não tem dizendo católica, tem falando numa pedra, né? Que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, não é? Nós, católicos, a verdadeira igreja de Cristo é a católica. Por quê? Porque ele deixou Pedro como responsável pelas chaves que ligava a terra do céu, o céu da terra. Então nós seguimos, né? A Igreja Católica, ela segue fielmente a vontade de Deus na palavra de Deus. Então não venha você ou A ou B ou C dizer que não existe, que Jesus não fundou igreja nenhuma, que o Papa não é o sucessor de Pedro em lugar nenhum, porque isso aqui significa o quê? É mentira de Jesus Cristo? Não pode ser, não é? Então, aqui não tem, mas vá pesquisar o que significa católico. A palavra católica, né? Existe uma explicação para a palavra católica. Ela não precisa estar revelada na palavra de Deus, não. Aqui, não. Aqui a gente só precisa saber que Jesus fundou uma igreja. Ou seja, existe a igreja. Jesus fundou a igreja, o templo, para que eu e você, a gente frequente em primeiro lugar. Né? Eu não posso ter aquela teoria que muitos dizem, não vou à igreja porque lá só tem gente falso, eu não vou à igreja porque lá só tem gente que peca lá fora e depois está que nem santo na igreja, eu não vou na igreja porque eu posso muito bem dobrar o meu joelho lá no meu quarto e rezar a Deus. Jesus deixou uma igreja, uma comunidade. Em primeiro lugar, precisamos viver em comunidade. A gente precisa das orações daquelas pessoas que lá se juntam. Então, nós precisamos entrar numa intimidade com Jesus Cristo na igreja, porque ele fundou a igreja. Se ele não quisesse que fundasse a igreja, ele não teria deixado essa passagem aqui. Então, isso aí está explicado, né? Querendo ou não querendo, a nossa igreja, aquela que tem o sucessor de Pedro, aquela que deu continuidade à ordem que ele deu a Pedro, aqui, colocando os seus sucessores, morre um, substitui, morre, substitui. Pedro morreu lá em Roma, foi substituído, e assim vem vindo, não é, a vida papal, dando seguimento à vontade de Cristo, né? Então hoje a gente comemora o dia do Papa, né? Dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro, né? Por quê? Porque a Pedro foi dada essa autoridade de tudo que ele aceitasse aqui na terra, o céu aceitaria. Tudo que ele rejeitar aqui na terra, o céu rejeita. É por isso que só o Papa, ele pode excomungar uma pessoa. O Papa, ele tem autoridade dada por Deus para excomungar uma pessoa, né? Quem nunca ouviu falar? Papa fulano excomungou, ou seja, amaldiçoou. E, pela palavra de Deus que a gente vê aqui, ele fica amaldiçoado. Deus, ele amaldiçoa, porque ele deu aqui autoridade a Pedro. Tudo que ligares da terra será ligado no céu. Isso significa, tudo que você aceitar na terra, tudo que você proclamar na terra, tudo que você decidir na terra, se for positivo, o céu abre as suas portas e assina embaixo. O sim de Pedro é o sim do céu de Deus. O não de Pedro é o não do céu. Ou seja, quando o Papa Francisco ou
o Papa Leão, ou o Papa João Paulo II, os outros papas que vieram, todos esses papas, quem amaldiçoou um fulano de tal, ficou amaldiçoado também por Deus, porque essa autoridade foi dada aqui, a Jesus Cristo. Então o Papa, ele é a continuidade de Pedro. A autoridade que foi dada a Pedro, quando Pedro morreu, dentro ali de uma reunião, dias e dias de orações, a igreja escolhe. A gente viu aí, né, a escolha aí do Papa Leão como é. Para ser sincero, eu nunca tinha visto assim a fundo como era a votação do Papa, a fumaça branca, a fumaça preta, aquele ritual, não é? Existem orações em cima. Então é Deus que escolhe. Então o Papa Leão, ele foi escolhido por Deus através daquele povo ali, não é? Que passou aqueles dias ali, 2, 3 dias em oração, esperando a ordem de Deus para colocar o sucessor, né? Então, hoje a gente aprende isso. Ninguém, qualquer pessoa que chegar em você e dizer, o Papa é a besta fera. Quem nunca ouviu falar nisso, né? O Papa é amaldiçoado. O Papa é isso. Tudo isso vem de denominações contrárias, né? De protestantismos. Coisas de Lutero que não aceitava, né? Lutero não aceitava as coisas e resolveu fazer a sua própria Bíblia, tirando livros da Bíblia, livro da Bíblia católica, e deixando só os livros que ele achava que era essencial, né? Então ele fez a sua própria Bíblia, abriu a sua garagemzinha, fez a sua igreja e hoje está aí. O mundo espalhado e dividido em relação à religião, não é? Mas a nossa igreja ninguém derruba. Palavra de Jesus aqui. A nossa igreja ninguém derruba. O inimigo não prevalecerá contra ela. O bem sempre vai vencer o mal. E isso está acontecendo já há muito tempo. Que o mal tenta se infiltrar dentro da nossa igreja. Tenta, e até já se infiltrou, mas não tem o poder de destruí-la. Por quê? Palavra de Jesus Cristo. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que significa edificarei a minha igreja? Eu construirei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão. O mal jamais vencerá. Quantas vezes a gente não vê falar que a Igreja Católica ela está caindo, a Igreja Católica ela está isso, ela está aquilo, não é? Que nós somos Sodoma e Gomorra, né? É tanta coisa em cima da Igreja Católica, mas é a igreja que segue fielmente a palavra de Deus em tudo. Em Santa Eucaristia, em acreditar que Jesus está vivo, né? Coisas que as outras não fazem, fazem apenas um simbolismo, né? Com o pão e com o vinho, com o suco de uva, né? E por aí vai. Se a gente for colocar a diferença de uma para outra, são grandes. Agora a gente vem para aqui, né? A gente não adora o que está escrito aqui, não, né? A gente segue. A gente não adora a escrita que os homens escreveram, não. A gente segue o caminho de Jesus que ele fez aqui na terra, né? A gente segue, nós católicos seguimos isso. Os católicos verdadeiros, não é? Não são aqueles católicos que só têm um nome, o título de católico, não. É os católicos praticantes. Aquele que verdadeiramente entende o que Jesus quer para a vida, muda de vida e vai tentando mudar todos os dias um pouco. A gente precisa saber dividir isso também, né? Por quê?
Em todo canto que você chega, você encontra um católico. Qual a tua religião? Católica? Tu vai à missa? Não. Tu pratica as coisas da palavra de Deus? Não. Mas eu sou católica. Por quê? Porque vem de uma tradição. O avô era católico, a mãe era católica. E aí eu tenho que seguir esse ritual aqui. Não é? E ser católico não é isso. Ser católico é a gente entender a palavra de Deus, tentar mudar de vida, porque a Igreja Católica ela não nos convida ao pecado, como muitos pensam e muitos pregam, né? Olha lá, Maria saiu da missa agora, já tá ali na beira do bar tomando um copo de cerveja, dentro de um forró-bodó, dançando, né? Não. Em primeiro lugar, Jesus não proíbe que a gente beba. A gente não pode se embriagar. Em segundo lugar, a igreja, ela não manda você se embriagar. Ela não manda, né? Ela prega a verdade, mas ela não manda você sair. Então, é um direito seu, é uma escolha sua. Se você vai para ali, para aquela festa, beber e se embriagar e cair, se você vai para aquela área de drogas, se drogar e se matar, é um direito seu. Se você vai adulterar, se você vai trair sua esposa, é um direito do ser humano escolher o que ele quer. Porque a palavra, a Igreja Católica, ela ainda vem nos mostrar uma coisa, que nós temos o livre-arbítrio, que também está dentro da palavra de Deus, a vontade de Deus, o livre-arbítrio para o ser humano. Eu sigo bem ou eu sigo mal, eu tenho uma escolha, então a escolha é minha. A igreja ela não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, a igreja ela é santa, ela é una. Agora, as pessoas é que contamina, mistura, se mistura ao pecado muitas vezes por ignorância, né? São pessoas ignorantes, eu não posso julgar quem está lá caído, bebendo, drogando, se prostituindo, não. Eu posso mostrar o caminho, eu posso pregar aqui em cima da palavra de Deus o que ele deseja para essa pessoa, mas eu não posso estar julgando porque ele está ali. Porque ele está ali embriagado, ó, foi para a missa com a esposa, já está ali, ó, bebo morrendo. Foi uma escolha dele. O padre lá na igreja, na hora da missa, não mandou ele beber, não. Olha ali, ó, no domingo tá na missa com a esposa. Acabou de sair do motel com a amante. A igreja não mandou ele ir trair, não. Escolha do ser humano. A palavra de Deus nos deixou isso. O livre-arbítrio para escolhermos. É por isso que a gente precisa entender a palavra de Deus e tentar mudar enquanto há tempo. Enquanto a gente está aqui a caminho, não é? Porque aí eu vou saber aonde eu vou pisar, eu vou saber o que eu estou fazendo. Não é assim? Então, eu vou saber o que eu estou fazendo. Eu sei que a palavra Jesus não permite que eu me embriague, então eu não vou me embriagar. Eu vou tomar a minha cerveja, eu vou tomar o meu uísque moderadamente. A igreja não permite que eu dance música podre do mundo, que eu esteja ali, né? Sendo posta ali, dançando aquilo ali, sendo um descartável ali para as pessoas estar vendo. Então, eu não vou, porque eu sei que isso não me permite. Então, eu tenho as minhas danças, as danças que eu, coisas saudáveis, que eu posso ouvir, que eu posso dançar. Por quê? Porque Jesus quer que a gente se divirta assim. Essa coisa de, eu não vou porque eu não posso, não. Quando a igreja prega que você não pode se embriagar, é porque através da embriaguez, você vai trazer toneladas de pecado para a sua vida, para a sua família. Você vai destruir a família porque através da sua embriaguez você vai começar a se prostituir, né? Você vai começar a se prostituir, você vai começar a trair sua esposa, seu marido, né? Muitas vezes até ali no meio da festa, aonde estão, se começa a paquerar na frente, não tem um respeito, não tem nada, então começa aquilo ali. Quando a palavra de Deus pede que você não escute coisas que não prestam, é para que você não se sinta atraído, né? A estar naquele meio ali, aonde tu só vai ser usada, abusada e jogada fora.
né? Uma pessoa que se passa para estar dançando essas musiquinhas podres de hoje, vai até o chão, senta ali, chupa ali, faz aqui, faz acolá, só tá esculachando você, somente. E você, o inimigo tá botando que é moda, que é bonito, que é lindo, e você tá entrando, não é? Você tá entrando. Escolha a sua. É você que escolhe, né? Então a gente não pode dizer que a igreja católica, eu me converti em tal lugar, saí da igreja católica, por quê? Porque lá eu só vejo coisa errada. Eu só vejo, né? As pessoas vão para a missa, vai para o grupo de oração, comunga Jesus Cristo e depois tá no forró. Depois tá bêbado, tá caindo e levantando. Sinto muito em lhe dizer, você está seguindo outros caminhos, viu? Outros caminhos. Por quê? O caminho está aqui. Eu preciso seguir o que Jesus pediu. E a palavra diz. Em várias passagens que eu tenho refletido, eu vejo Jesus falar. Você tem que seguir isso aqui. A minha palavra, ela não será tirada nenhuma vírgula. Tudo o que é dito aqui, saído da boca de Jesus, vai acontecer. Então eu tenho que me converter verdadeiramente. Eu tenho que saber aonde é que eu estou. Amém? Então, hoje a gente vai analisar direitinho. Estudar direitinho essa passagem e a gente vê que verdadeiramente a Igreja Católica, ela é a igreja fundada por Cristo. Por quê? Porque ela dá seguimento à sua vontade aqui. Tudo que Jesus pediu que fosse feito aos seus discípulos, a igreja ela segue. Começando pelo sim de Pedro. Começando pela autoridade que Jesus deu a Pedro para cuidar da igreja. Então, tudo que o Papa, se o Papa disser, o fulano de tal virou um santo, vamos canonizar, ou seja, vamos declará-lo santo. É um santo. E o céu aceita, porque tudo que Pedro assina aqui, Deus assina lá. Tudo que Pedro reprova aqui, Deus reprova lá. Então, por isso o Papa, ele tem toda a autoridade espiritual dentro da nossa Igreja Católica. Então, o Papa é o sucessor de Pedro e Pedro é o fiel discípulo de Jesus que aceitou o seu sim para segurar as chaves do céu. Amém? Essa autoridade não foi dada a todos os discípulos. A gente precisa lembrar disso. Não foi dada a todos. Ele poderia ter dito, vocês que estão aqui comigo, vocês vão dominar essa igreja que eu vou construir. É vocês que vão dominar. Não, ele só deu a Pedro. Então não venha dizer que é todo mundo que tem autoridade, não. Né? Só Pedro que tem essa autoridade. Amém? Um bom dia de São Pedro aí, com muitas comidas típicas, né? Com muita comida, muito forró, né? Não, nada de embriaguez, né? Mas brincar sadiamente, né? Com a família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.